Olá, meus amigos, mais uma vez juntos em mais um Diálogos Espíritas. E hoje a gente está aqui falando diretamente do 10º Congresso Espírita Amazonense, que tem como tema a vida no mundo espiritual. E aqui a gente encontrou uma pessoa maravilhosa. Em primeiro momento a gente pensou, tanto eu como o Marcos, que essa pessoa estaria super ocupada e que não teria condições de fazer isso que hoje a gente está fazendo aqui, que é o Thiago Brito, um médium, palestrante, humorista, posso dizer assim, né, Thiago? Humorista, que veio participar do 10º Congresso, e a gente fez esse convite porque a gente percebeu que é uma oportunidade da gente falar de tanta coisa em tão pouco tempo, que a gente vai ter esse desafio para poder trazer para vocês coisas maravilhosas que ele mostrou aqui para a gente nesse primeiro momento em que ele esteve conosco, nesses dias aqui no Congresso. Eu queria então apresentar a vocês o Thiago. Seja bem-vindo, Thiago, é uma honra, um prazer. Me apaixonei por você, no bom sentido, claro. Eu vou dizer uma coisa, se tu gosta de humor, eu também gosto, né? E às vezes eu me penitenciava. Pô, será que eu estou brincando e não cabe brincadeira? E às vezes a gente pensa isso, né? Então seja bem-vindo. A gente tem um prazer enorme de receber você aqui nesse que a gente já diz que não é mais um projeto, é uma realidade. Que esse é o 4º episódio que a gente faz, né? Para falar de espiritismo de uma forma para trazer pessoas que não são espíritas. A gente estava falando aqui no making off, vamos dizer assim, dessa coisa, né? Tu quer atingir quem? Muita gente, pouca gente? Então a gente pensou em ti e é um prazer te receber aqui. E eu queria, né, que você, para começar, eu queria que você pudesse fazer a nossa prece inicial, que a gente sempre inicia com uma prece. Vamos lá, vamos lá. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de te servir e que podemos ter os corações tocados pela inspiração de seus trabalhadores. Que a sua luz sobreponha sobre nossas limitações pessoais e morais para levarmos a esperança, a luz, coragem e fé para todos os corações que nos assistem. Que assim seja. Então, meu amigo, eu queria que a gente começasse falando de você. Quem é Thiago Brito? Rapaz, não vamos falar muito da gente não, porque falar de mim é perder tempo. A gente vai falar do trabalho espírita, a gente vai falar da doutrina espírita e como você diz, né, humorista, sim, a gente faz shows de humor. Você observou nossa palestra, ela é meio diferentona, né? Sim. A gente brinca com o pessoal. Então, esse meu trabalho no movimento espírita, como médium, como palestrante, como elaborador de conteúdo, internet, enfim. A minha proposta, Ângelo, é quebrar esse estereótipo que foi criado, que o espírita é muito sério, que o espírita fala difícil. Eu gosto de falar fácil, eu sou do povo, eu sou da brincadeira, eu sou da alegria. Eu acho que é isso que é importante, meu irmão. E eu percebi ontem na tua apresentação aquela imagem do Kardec sorrindo. E tu disseste, nós somos acostumados a ver Kardec sisudo, né? E quando tu colocou Kardec sorrindo, eu pensei, pô, o cara mudou, e aí eu queria te fazer essa primeira pergunta. Espiritismo tem problema? Espiritismo tem problemas. Espiritismo tem problema? Não, o único problema do espiritismo são os espíritas. Na verdade, o espiritismo é maravilhoso. O movimento espírita, sim, tem problema. Nós atrapalhamos com as nossas limitações. Então a gente acaba criando caixinhas, preconceitos, dogmas, tradições descabidas. Na verdade, esse é o problema e a gente precisa se melhorar. A gente precisa amar o diferente. A gente precisa quebrar barreiras, quebrar preconceitos. E aí os problemas vão amenizando à medida que a gente conseguir evoluir, né? À medida que o nosso coração conseguir ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Esse coração precisa sentir mais acolhimento, desconstruir essas barreiras criadas por nós mesmos. Esse é o único problema do movimento espírita. Somos nós. Porque aqui em Manaus a gente vê muito isso. Quando tu estava falando aqui, eu estava só maquinando aqui na minha cabeça, esse cara está ao mesmo tempo sendo aplaudido, mas eu tenho certeza que muita gente aí está dando umas alfinetadas nele de voodoo. Ih, tá bom. Porque a gente ainda tem muito isso aqui, né, no Amazonas. Né? E essa tua visão, tem um amigo, né, que eu estava falando ontem, quando eu estava te estudando, ele falou justamente isso, né?
Ângelo, pergunta dele, fala com ele, essa situação, porque a gente ainda tem muita gente que é 1000 pés. Se fosse uma centopeia, seriam 100 pés atrás, para poder falar de certas coisas que a gente já sabe que acontecem. Se a gente tem 1000 pessoas aqui sorrindo, se 50 se incomodarem, por mim, tudo bem. O importante é a gente buscar unanimidade, é uma perda de tempo, não é? Então, se eu conseguir das 1000 pessoas alcançar ali os 900 corações, os 100 ranzinza, não tem problema, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de enxergar a vida, cada um tem a sua ótica. Eu sou imperfeito também, eu devo falar um monte de bobagem, pode ser que eu não agrade, e por mim tudo bem. Eu não busco anonimidade, o que eu busco é ofertar um caminho diferente para pessoas que não se identificam muitas vezes com aquele excesso de formalismo, essa solenidade, não é? Então, a gente tenta ofertar uma linguagem mais simples, mais acessível, mais alegre para essas pessoas. Pois é, porque quando eu estava vendo num vídeo teu, tu falando de um dos livros, né? E uma das propostas que tu fizeste, né, para o espírito, né, que veio, né, a ti, foi justamente isso. Eu disse, olha, eu queria poder falar uma linguagem fácil. O meu compromisso é esse, falar fácil. Alcançar as pessoas por falar fácil, né? O que eu falo para eles. Se vocês quiserem falar difícil, se vocês quiserem trazer um vocabulário dos anos 30, 40, 50, podem procurar outro médium. A minha ideia é fazer um espiritismo para todos. Que todas as pessoas consigam olhar, ler, entender. Eu acho que essa é a nossa proposta, amigo. Pois é, porque vou citar o nome diversas vezes, né, nos teus vídeos, tu diz isso, eu não vou citar o nome, e eu também acho isso, eu acho muito legal você poder falar. E o Ricardo Simões, um abraço para você, meu amigo, né? A gente conversou ontem à noite, e o Ricardo fez essa pergunta. Como atrair, né? Ontem na tua palestra tu falou muito do jovem, né? Tu disseste que começou com 18 anos, né? Com algumas dúvidas. E a gente sabe que quando a gente é jovem, a gente tem muitas dúvidas. E ele fez essa pergunta, como trazer esse jovem para um espiritismo do século XXI? A gente já não vive mais, como tu disseste agora, década de 30, onde era tudo aquilo muito polido. E o jovem hoje se interessa justamente pelo século XXI. Como é que a gente atrai esse jovem para esse espiritismo que vai dar continuidade? Daqui a pouco nós não vamos mais estar aqui. A gente tem que acordar. A realidade hoje o nosso público ele lê cada vez menos, então a gente precisa criar vídeos atrativos, a gente precisa criar conteúdos acessíveis e a gente tem que se adaptar a essa realidade. A gente precisa tocar esses corações, que eles se sintam convidados para depois se aprofundarem, estudarem, participarem, né? Mas a gente precisa fazer convites mais atraentes, mais modernos, mais atrativos, meu amigo. E isso pode se dar com diversas linguagens artísticas, diversas formas de linguagem no falar. Acho que é por aí. Pois é, porque aqui, não sei se isso acontece no Rio, né? Mas os nossos estudos aqui começam com 20, 30 pessoas. E no final tem 2, 3, e são aqueles que a gente arrasta, às vezes a mãe, é o filho. Como cativar esse jovem, como cativar essas pessoas que querem dinamismo? Aquele estudo, abre o livro, fecha o livro, vamos para casa, eu já confesso que quando era comigo, já não, né, chegou um momento que eu fui porque eu queria. O movimento espírita, as casas espíritas, elas se acomodam com a clientela sofrida. Quem é a clientela sofrida? Aquele que chega através da dor, ele chega desesperado. Então ele vai ficar se a palestra for chata, ele vai ficar se o estudo for chato, porque ele está sofrido, ele está desesperado, então ele vai ficar ali. E as casas se acomodaram com esse público, que é um público que aceita tudo, porque quando você está se afogando, até jacaré vira tronco. Agora, quando você tem um público que está com a vida mais organizadinha, que está feliz da vida, ele precisa de algo a mais para ficar. Eu gosto muito de estudos sentados em círculo, onde todo mundo pode falar, onde todo mundo pode participar. A gente não tem Vaticano, a gente não tem Papa, a gente não tem padre. Na verdade, nós somos uma coletividade. A gente não tem essa hierarquia. Então, eu acredito que a coletividade, todos de forma ativa, participando, criando, construindo junto, eu acho que fica mais dinâmico, fica mais gostoso. Pois é, porque eu vejo assim, todos nós temos alguma coisa, todos nós trazemos um tesouro de conhecimento que pode ser agregado ao que a doutrina espírita oferece. Então a gente precisa, é isso que tu falaste,
fazer com que a minha experiência de vida, as minhas vivências, possam fazer sentido naquilo que está dentro da codificação espírita. Para mim, talvez seja coisa nova, mas o que a doutrina espírita tem em relação ao que eu já vivi, já não é novo. E aí a gente precisa agregar isso, né? Você fala de agregar. Eu tenho essa coisa assim espirituosa, brincalhona, descontraída. Então eu agreguei essa característica. E o que vai acontecer? Pessoas que gostam de uma alegria, de uma brincadeira, de uma piadoca, elas vão se identificar. Elas vão gostar. E esse é o depoimento que eu mais recebo nos abraços que a gente ganha. Esses abraços calorosos sempre vêm ao ouvido e falam: Tiago, como a gente precisava dessa leveza. Como a gente precisava sorrir. Tiago, agora eu consigo trazer meu filho e meu sobrinho. Tiago, adoramos. Tem que até vigiar a vaidade, né? Porque se eu começar a achar que sou eu o negócio, eu estou perdido. Mas, na verdade, a gente se colocar como instrumento para abrir essas novas vias, esses novos caminhos, essas novas portas que se abrem para receber novos corações. Pois é, porque aí a intenção é justamente essa. Renovar sem mudar. Né? Porque eu acho que isso daí é o que, vamos dizer assim, não sei se é a palavra certa, mas é que fixa aqueles que vão chegar. Né? Porque quando você está renovando algo que que permanece com a mesma essência, com o mesmo objetivo, você consegue atrair quem tem essa renovação para mostrar. Né? A gente estava aqui na palestra. O pessoal riu, você achou que o pessoal riu? Riu. O pessoal descontraiu bastante? Sim. O pessoal também se emocionou? Também. Então, quer dizer, dá para rir, dá para emocionar, dá para falar sério, dá para brincar, e a gente vai modulando. Imagina 1 hora falando de forma constante, numa linha reta, aí tem aquela coisa que é aquele soninho que vai dando na palestra espírita, não é verdade? Ainda mais que aqui dentro tá frio, lá fora tá quente, então, mas aqui dentro tá frio. Dá pra gente pegar essa montanha-russa de emoções sem desconectar desse conteúdo doutrinário que é tão importante. Pois é, e aí eu te pergunto, como é que a gente pode fazer porque isso causa medo, isso é novo, e tem gente que tem medo disso, a gente não pode esconder. Aquelas pessoas mais, não vou dizer antigas, mais difíceis de poder se convencer disso, elas têm medo disso. E o que causa medo faz com que muros sejam construídos. Ângelo, tem que experimentar. A gente não pode ter o preconceito, o pré-conceito. Antes de você conceituar previamente, vai lá e assiste, participa, tenta entender o conteúdo, foca no conteúdo. A gente não pode se prender às formas. O Livro dos Espíritos vai nos dizer logo na introdução: para os espíritos superiores a forma nada importa, o que importa é o fundo da mensagem. Eles explicam que o conteúdo é mais importante que o formato, então que a gente possa variar os formatos para tocar diferentes tipos de coração, diferentes tipos de mentalidade, diferentes tipos de formas culturais. Pois é, num desses vídeos, falando nisso que tu está dizendo, num desses vídeos que eu assisti teu, né, tu falava de uma senhora, eu esqueci o nome dela agora, de um centro espírita que tu dizia que ela era muito sisuda. Verdade. Né, que ela era muito sisuda. Sim. E que Leopoldo Pérez, né? Leopoldo Machado disse para ti: Tiago, vai lá, e que tu estava meio receoso, né? Esse medo, né? Que a gente falou desse medo agora. Ele disse: vai e faz como tu costuma fazer. Na verdade, né? Ele pediu para eu ser mais ousado nessa palestra. Olha, eu quero mais alegria, mais ousadia. E eu falei: mas professor, a presidente da instituição ela é mais séria, mais fechadona. Eu não vou mais voltar lá, tu disse. Eu não vou mais voltar lá. Aí ele falou assim: confia, rapaz, confia, menino de pouca fé. Eu vou estar lá contigo. E ele se manifesta através dela. Isso. E da psicofonia através dela. Falando a necessidade de levarmos a alegria para os salões das casas espíritas. Pois é, a gente tem uma atividade lá no centro espírita que eu frequento, é Morada de Jesus, o nome do centro, né? É a Sociedade Espírita Morada de Jesus. E a gente ainda tem muito isso. E quando a gente tem uma atividade que é o ciclo de paz, falar com os pais dos evangelizandos. E a minha proposta sempre foi essa: eu não vou falar de espiritismo com eles porque elas vão na igreja dos Mormons, elas vão na igreja protestante, elas vão na igreja católica, vão na Umbanda, que a gente sabe. Opa! Só que as pessoas que estavam à frente há muitos anos, numa outra atividade que abriu espaço para essa, disseram: não, nós vamos ter que falar nós estamos numa casa espírita.
E nós vamos ter que falar de espiritismo. Eu disse assim, olha, esse não é o objetivo. O objetivo é aliviar corações de mães que apanham, mães que têm maridos que são viciados, vício do álcool, da droga em si, Sim, né? sim. E quando eu quero trazê-las para cá, durante 1 hora e meia, para elas se aliviarem, eu não quero que elas saiam daqui espíritas. Então, quando tu fala desse ser sisudo, né? Essas pessoas foram... Uma pessoa foi chamada e a gente conversou com ela e disse, quebra o teu coração, quebra esse gelo. Ela disse assim, o meu coração não quebra. Então eu vejo isso, quando tu fala desse... Eu vejo nisso medo. Medo de... Aquilo que o Simão mostrou ainda agora aqui, né? Alguns minutos antes ele falou. Medo de se mostrar, de se conhecer. Aquilo que ele falou, conhece-te a ti mesmo, né? E às vezes quando a gente fala disso, a gente encontra pessoas que têm medo de se conhecer. E talvez esse seja uma das dificuldades que o Marcos, espiritismo... posso quebrar o protocolo? Eu não sei se está vazando o som. Se puder, mostra pra gente quem está ali no palco agora, ó. Já passando o som, isso que vocês estão escutando é simplesmente Tim e Vanessa, que como eu qualifico eles, é o Sandy Júnior espiritualizado. São eles ali. Dá um tchauzinho aqui pra gente, pro nosso podcast. Olha aí que beleza. É isso que vocês estão escutando de fundo aí, meus amigos, nesse nosso bate-papo. E olha aí, pessoal, a gente tem a honra, né, de ter ao fundo o ensaio de Tim e Vanessa. Olha que chique. E aí aquela oportunidade. Quem não veio para o congresso perdeu. Rapaz, pois é. E eu tô maravilhado, né? Eu tô maravilhado com todos os peixes que eu encontrei, com todas as farofas que eu encontrei, tudo maravilhoso, mas... X-Caboquinho já comeu? Ainda não, X-Caboquinho tá devendo ainda. Não foi Quando possível. a gente sair daqui, eu e o Marcos, a Keila deixou esse compromisso, deu cuidar de ti. Pronto. Então a gente vai comer um X-Caboquinho. Então, além da gastronomia, eu encontro essa cultura pungente, fui no boi, graças a vocês, eu fui lá e vi garantido, né? Falta caprichoso, hein, futuramente. O Marcos disse que vai te levar hoje. Então, rapaz, então o que acontece? Só que eu também encontrei um movimento de arte que me chamou a atenção. O movimento de arte que sobe nesse palco e faz música, e faz teatro. Eu encontrei um presidente de federativa jovem, ouso dizer que seja o dirigente de federativa espírita mais jovem do Brasil. E aí eu vou fazer um parêntese aqui. O Amazonas tem essa característica, porque aqui nós tivemos, a minha casa, né, teve a primeira mulher presidente da Federação Espírita Amazonense. Que é a? Antônia Guimas Batata. Olha aí. Foi a primeira mulher presidente da Federação Espírita Amazonense. Nada, né, tão longe do, talvez, o presidente mais novo a nossa estrutura, e o espiritismo ele vem também para melhorar a sociedade. A gente se transforma por dentro e acaba transformando a sociedade. Tem gente que não gosta dessas pautas, mas eu vou falar. É lógico que a nossa sociedade tem machismo, óbvio. Quantos presidentes homens você tem e quantas presidentes mulheres você tem? É lógico que o homem ainda domina o poder, né? E a gente vai extrapolar também para a questão racial, para a questão social, para a questão política, enfim. Então, o espiritismo vem tentar trazer esse equilíbrio de equidade, que sejamos todos irmãos, que sejamos todos com oportunidades, não é? E o espiritismo vem para nos ensinar a amar a todos, sem distinção. Então, essa é a busca por uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. A implantação do tal do mundo de regeneração na Terra depende de nós, né? E eu vejo essas quebras de dogmas aqui no Amazonas. E a gente ainda tem dogma no Mas tem muito dogma, tem. Espiritismo é religião, Ângelo? Não. Espiritismo não é religião. E é perigoso porque eu começo a ver centro espírita às vezes parecendo igreja, médiuns e palestrantes começam a parecer santos ou sacerdotes, e não somos. Somos todos irmãos. Centro espírita não é templo, não é igreja. É um ponto de encontro de corações, não é? E o meu medo é que a gente passe a abandonar a fé raciocinada para abraçar a fé cega. Hoje, se você for questionar uma obra literária de determinado médium famoso, você pode ser tido como herege. E não é o propósito da doutrina espírita, né? Então a gente precisa vigiar. Não existe nada sagrado no espiritismo, não existe nenhum médium infalível no espiritismo, somos todos irmãos a caminho. Então, que isso fique claro, né? Essa rebeldia de Kardec de romper
com esses hábitos tradicionais, para a gente quebrar esses dogmas. Pois é, isso que tu falaste agora me fez voltar num estudo que eu estava fazendo lá na casa onde eu vou, e era do estudo Lírios de Esperança, de Hermance Dufour. Começou o livro e eu era muito novo, estava começando, né? E eu sempre tive uma curiosidade. Nunca quis ser nada dentro do centro espírita. Minha intenção era estudar, conhecer. Porque aqui a gente fala... quando eu era menino, 10, 12 anos, 13, quando ia embora a luz, a minha mãe começava a contar a história de visagem. Visagem é o quê? Boa. Espírito. Boa. Né? Então eu vejo que eu era espírita desde aquela época, porque minha mãe contava história de visagem. E eu me amarrava, né, nas histórias dela. Sim, né? E aí eu sempre tive essa curiosidade. E eu fui para estudar, para conhecer o espiritismo. Né? Porque eu estudei em escola de padre, tive amigos que faziam aquela Mahikari, que é uma doutrina japonesa, não sei, oriental. Mas me encontrei no espiritismo por causa disso que eu trago, né? E aí eu dei essa ideia. Vamos estudar esse livro, né, de Hermance Dufour, Lírios de Esperança. E num dos trechos do livro, o espírito dizia o seguinte, que o que André Luiz fez nos seus livros, é um grão de areia no universo que o universo espírita tem. Quando chegou nesse trecho, foi isso que tu disseste agora. A pessoa fechou o livro, isso aqui não é espiritismo. E eu me senti assim, tolhido, né? E extremamente envergonhado. Mas eu acreditei e penso que aquilo que ele disse é verdade. Porque se a gente for analisar André Luiz não é tudo. Porque o espiritismo, o mundo espírita, não é só o André Luiz. Né? Eu não achei que aquilo estivesse errado. Eu não achei de maneira alguma. E concordei que aquilo, mas... Então, aí eu quero, já resumindo a minha pergunta. A gente não encontra muito isso dentro do movimento espírita. Tu falaste dos dogmas. Achar que André Luiz é o Papa, que André Luiz é aquilo e não tem mais nada que possa... Analisar criticamente, discordar de algo, questionar algo, pode ser até mal visto, né? Achar que você está obsediado, né? É isso que eu queria dizer. Essa visão de que você trazer algo novo para aquilo que já é obsessão. Né? E eu queria como tu vê isso? Olha, para mim, o espiritismo está baseado em Kardec. Para mim, as obras fundamentais, elas não foram superadas até hoje. Uhum. Então, eu sempre tenho a tendência de, entre Emmanuel e Kardec, eu vou ficar com Kardec. Entre André Luiz e Kardec, eu vou ficar com Kardec. Entre Nosso Lar e o Céu e o Inferno, eu vou ficar com o Céu e o Inferno. Então, eu tenho isso muito claro dentro de mim. Eu gosto muito do método seguro estabelecido por Kardec. Para mim, não importa qual é o médium que assinou, qual é o nome do espírito, eu vou me ater sempre ao conteúdo. Então, alguns romances de André Luiz, para mim, eu acho que são maravilhosos. Eu vou reter o que é bom, mas eu confesso para você que algumas coisas me incomodam, e aí eu descarto e absorvo a mensagem moral, absorvo a emoção, né? Mas eu tenho esse olhar crítico. Pois é, porque um dos livros que eu li e que me prendeu, acho que por causa dessa curiosidade, eu sou muito mais curioso do que um estudante, vamos dizer assim, ferrenho, aquele que, né, como Simão Pedro, porque ele cita as questões, o número das questões, com uma facilidade muito grande. Assim, eu não vou conseguir isso nunca. Porque eu sou mais curioso do que aquele estudante que quer decorar. Né? Um dos livros que eu li foi Corpos que Andam. Porque para mim, eu não sei se você já leu, né? Eu não vou lembrar aqui agora o autor nem nada, né? Mas Corpos que Andam, porque tratava justamente, na época eu era muito moleque, né? Eu era muito 20 e poucos anos. E para mim aquilo era algo que fazia parte das minhas curiosidades. Porque a gente, não sei se tu passaste por isso, mas a gente sempre escuta, né? Essa história das curiosidades. Quem é que tá aí? Aquela tábua Ouija, né? Brincadeira do compasso, brincadeira do copo, né? Mas acho que isso é o que atrai, vamos dizer assim, o jovem hoje, para poder, nas tuas falas, dos teus podcasts, é muito isso, né? Fazer as coisas, mas com segurança. Nada proíbe, mas faça com segurança. Eu hoje tenho uma segurança mediúnica que foi conquistada ao longo de muito tempo, né? Kardec nos ensina
Kardec nos ensina a ter pé atrás, Kardec nos ensina a duvidar, a questionar. Então, até eu ter a segurança do conteúdo que aquele espírito traz, entender realmente quem é aquele espírito, isso levou bastante tempo, né? Eu precisei de algumas provas irrefutáveis. O espírito muitas vezes me passava algo através de uma psicografia, através de uma intuição mediúnica. Isso vinha sendo confirmado na casa espírita que eu estava indo, nas outras casas espíritas que eu aparecia. Então isso me trouxe... Perdão. Isso trouxe uma segurança ao longo do tempo. Mas você é médium ou está começando a mediunidade, normal você ter dúvidas, você ter medos, você ter inseguranças. Essa brincadeira de copo, evocar espírito sem nenhum controle é perigoso. Reunião mediúnica, ela tem que ter um propósito muito sério. Afastar a curiosidade, a brincadeira, para que você tenha uma proteção mediúnica maior, não é? Vigilância, e é por aí, amigo. Livro dos Médiuns é o canal seguro para a gente se proteger nessa prática. Num dos cursos que eu fiz aqui na Federação Espírita Amazonense, uma fala de uma das coordenadoras foi a seguinte, que hoje os espíritos infelizes, mais ignorantes, né, vamos dizer assim, que têm a doutrina espírita como uma adversária, não digo inimigo porque eu acho que a palavra inimigo é muito forte, eu penso adversário porque um dia vão se tornar, né, aliados. Que o interesse deles não é mais destruir as casas espíritas, falar dela. Hoje em dia é fazer daquelas casas espíritas aquários, onde aqueles peixinhos são tratados com... Você vai lá, coloca uma comidinha, ele vai, come, se alimenta, Nessa tua fala, né, do estudo, de buscar a casa espírita como um centro, uma oportunidade segura de você desenvolver a sua mediunidade, aonde cabe essa visão desse espírito, desses espíritos que ainda não conseguem entender como aquele ponto de luz, tornar aquele local, esse aquário? E muita gente cai nessa, né? Vamos lá. Torna aquilo normal. Marcos, já começamos a fazer corte nos podcasts? Liberar pequenos vídeos? Porque eu tenho um corte para soltar aqui agora. Eu não acho que a mediunidade tem que ser feita só dentro do centro espírita. Kardec falava de reuniões mediúnicas em grupos familiares, dentro de casa. E hoje, se a gente falar isso no movimento espírita, o pessoal fala, meu Deus, estou obsediado. Como se a segurança, a proteção espiritual estivesse dentro daquele local, daquelas paredes de concreto. E não. Existe fascinação dentro do centro espírita, Ângelo? Existe médium que cai em erro dentro do centro espírita, Ângelo? Então, a parede do centro espírita não está protegendo em nada. Na verdade, a proteção é a real intenção da reunião, o estudo dos envolvidos, o compromisso dos envolvidos. E se isso for na sala de estar da sua casa, na sala de jantar da sua casa ou no centro espírita, é a mesma coisa. Isso é fé raciocinada com Kardec. Agora, no livro dos médiuns, vai dizer, independente do local que você está, quais são as diretrizes para essa reunião segura. Fazer em nome de Deus, com objetivo elevado, salutar, com concentração e oração. E podem aparecer espíritos enganadores e mistificadores na reunião do centro espírita ou na reunião da sua casa. E aparece, né? Agora, óbvio, as pessoas tendem a achar que no centro espírita as pessoas estão mais unidas, mais ligadas e mais estudadas. Se isso for verdade, faz sentido. Caso contrário, a regra vale, seja para qual formato de reunião for. Marcos é o que está ali do outro lado e a gente vai chamar ele já já. Vamos. Tiago, já vai desconectando o fone aí. A gente tem um tempo curto, né? E a gente queria estar chegando no final e a gente queria as tuas considerações finais para tudo isso. Tudo isso que tu viveste. Eu achei quando tu falaste, eu fui também pesquisar Leopoldo Machado. E Leopoldo Machado, nós temos aqui a Caravana Amazonense da Fraternidade, que é orientada por Leopoldo Machado. E eu queria que tu comentasse nessas tuas considerações finais justamente isso, né? Tu estás hoje aqui no Amazonas, onde também Leopoldo Machado esteve, desbravando, trazendo o espiritismo de uma forma ampla, né? Então eu queria que as tuas considerações finais abrangessem tudo isso que tu vivestes aqui. Boi, peixe, rio, Leopoldo Machado, Caravana Amazonense, o público amazonense que também te adorou. Tio Leopoldo me trouxe até aqui. Leopoldo Machado, se eu hoje trabalho no movimento espírita, a culpa é toda dele.
quis a vida que trouxesse uma coincidência. Eu, aquele menino católico que nada conhecia espiritismo, estudei no colégio dele, Colégio Leopoldo. Amigo, Leopoldo é ousadia, Leopoldo é tirar dogmas e caixinhas e trazer união, alegria, desconstruir. A sua casa espírita, palestra, pode ter vários formatos, pode ter teatro na palestra, pode ter música na palestra, pode ter roda de conversa na palestra. E amigo, minhas considerações finais, não estamos numa religião tradicional, não estamos nem numa religião, somos apenas um grupo de pessoas, um bando de irmãos que erram. A sua casa espírita é imperfeita, a sua federação espírita é imperfeita, a FEB é imperfeita, porque são feitos por nós. Nós somos quem? Um bando de gente que tropeça, que erra, mas tentando acertar. Então que a gente siga assim, errando, mas tentando acertar. Que um dia não somos perfeitos, mas somos perfectíveis com Jesus, porque Deus não desiste da gente. Eu costumo dizer que a gente costuma ver essa vida como um copinho de café, né? E o copinho de café não cabe, né, a nossa vida toda. A nossa vida é um oceano que a gente perde na linha do horizonte. Nós ainda, falo por mim, né? Nós ainda estamos muito presos nesse copinho de café que cabe um pouquinho só de água, né? Um pouquinho só de vida. E a gente precisa entender que a vida é esse horizonte sem fim, desse oceano. Cabe muito bem nisso daí. Vamos errar? Claro que vamos errar, mas vamos ter um oceano para voltar e tentar corrigir de novo. E o que eu desejo... Marcão, chega aqui só um instantinho, por favor. Eu quero desejar a vocês dois, Marcos e Ângelo. Marcão é um grande trabalhador também da comunicação espírita, um homem da mídia, um homem da comunicação, do marketing, do audiovisual. Senta aqui do meu lado. Agradecer pelo boi, né, cara? Agradecer pelo boi maravilhoso. E dizer para vocês que a gente está junto. A gente está longe, mas a gente está perto. Eu vou voltar aqui, vou voltar com família, a gente vai fazer uma farra boa, vamos sair para comer um peixe, para banhar no rio. E aí quando voltar com família, vou levar a minha, porque quando eu disse, Heloísa, minha esposa, o Marcos convidou o Thiago para ir no boi. Ele disse assim, liga para o Marcos e pergunta se tem lugar para mim. Ah, que legal. E que vocês sigam firme nesse projeto, vamos lançar uns cortes, vamos lançar esses episódios. E eu vou estar feliz vendo Leopoldo através de vocês, Kardec através de vocês e Jesus através de vocês. Cara, eu queria te agradecer muito, muito mesmo, porque a gente foi um projeto que nasceu, né, e a gente foi empurrando, mas um dia disse, ou a gente faz ou a gente não começa. Isso aí. E aí hoje a gente está conversando contigo. Uma pessoa que vai abrir com toda certeza portas grandes. Contem comigo. Para que a gente possa crescer cada vez mais. Eu sou o mais doente, por isso que eu trabalho a beça. Meu amigo, obrigado sempre por estar aqui conosco. Obrigado. Meus amigos, a gente fica feliz, foi rápido, mas foi maravilhoso. A gente agradece a vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem sabe a gente não vai lá no Rio conversar com o Thiago. Vamos lá. Pessoalmente, para ele mostrar agora o Rio para a gente. Esperando vocês. Né, no Diálogos Espíritas. Muito obrigado, meus amigos, e até uma próxima, se Deus quiser.